das outras, com gostos diferentes, com às vezes pensamentos diferentes, mas nós temos muita coisa em comum, porque a fé e a esperança é a mesma em qualquer lugar. Vamos abrir então a palavra de Deus, continuar nosso estudo lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura. Na verdade, nós vamos pregar do versículo 1 ao versículo 4, mas a gente vai fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11 para dar mais sentido somente, mas vamos falar apenas do versículo de 1 a 4, mas nós vamos ver esse texto como um todo, capítulo 2, versículo de 1 a 11, Filipenses 2, 1 a 11, vamos ouvir atentamente, solenemente, a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos nessa noite, pelos louvores, pelo hino, pelas orações, por estarmos, Senhor Deus, na Tua casa, silenciosos, pois deixamos temporariamente as nossas correrias, os nossos afazeres diários, para entrarmos no verdadeiro descanso, no verdadeiro repouso, que é estar na Tua presença. Graças te damos, porque isso não vem de nós mesmos, vem da Tua graça que um dia nos alcançou, nos chamou para ouvirmos a Tua voz, e o Senhor mesmo abriu o nosso entendimento, o nosso coração, e despertou em nós o desejo de estarmos aqui, pois não é debalde que estamos aqui, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, e aqui estamos para te adorar e para bendizer o teu nome. Abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa alma, para receber da tua palavra que é verdade. Faz calar em nós, Senhor Deus, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo nessa noite, através da tua palavra, para transformarmos a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha misericórdia e nos alegre nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já disse, essa igreja é uma igreja muito preciosa, como ela nasceu, né? Os irmãos já ouviram alguns domingos atrás, o pastor Alex já pregou no versículo 1 ao versículo de número 11, essa passagem mais importante, a passagem mais importante cristologicamente falando, é essa passagem de 5 a 11, que já foi pregado aqui, mas é uma passagem muito importante, é a passagem que mais fala bem da cristologia, do começo ao fim de quem é Jesus, da sua obra salvífica para nós, que talvez não foi nem obra do apóstolo Paulo isso aqui, talvez era um hino cantado, dado a métrica, dado o esmero, as palavras que são faladas a Cristo Jesus. Muitos entendem que essa passagem aqui era algo que a igreja cantava
ou era uma profissão de fé que as pessoas faziam nas igrejas, porque está tão bem elaborado esse texto aqui da cristologia de Cristo, que era algo sublime, não é? Academicamente falando e espiritualmente falando também, esse texto de 5 a 11. É um texto maravilhoso, mas de onde surgiu esse texto? Por que o apóstolo Paulo usou desse texto, ou ele mesmo escreveu, ou era algo conhecido da igreja cristã naqueles dias, porque eles não cantavam somente os salmos, eles cantavam hinos, cânticos espirituais durante os dias. Isso daí foi vindo da igreja até os dias de hoje. Nós devemos cantar e produzir hinos novos, cânticos novos, e aqui, isso daí veio de lá de trás. Talvez o apóstolo Paulo estava usando de alguma coisa conhecido da igreja naqueles dias. Mas por que ele fez isso? A resposta está lá nos versículos anteriores, nos 4 primeiros versículos, que é a introdução dessa passagem aqui que já foi pregada. Então nós vamos ficar aqui atentos nos versículos de 1 a 4. O que estava acontecendo naquela igreja ali? Como eu disse, aquela igreja ali foi um chamado de Deus, específico de Deus, para Deus plantar aquela igreja ali, que foi muito importante na evangelização, em missões principalmente. Porque aquela igreja ali havia recebido o evangelho de uma maneira tão poderosa que ela se tornou uma igreja missionária juntamente com o apóstolo Paulo, sustentando o ministério de Paulo em várias circunstâncias, né? Mesmo quando o apóstolo Paulo foi pastor lá em Corinto, quem sustentava o apóstolo Paulo não era a igreja de Corinto. Ele não quis ser pesado lá, não quis ser mal entendido naquela igreja ali, era uma igreja rica, mas quem sustentava o apóstolo Paulo era a igreja aos Filipenses. Veja como eles eram importantes aqui, sustentando ele lá naquela igreja e sustentando ele também em Jerusalém, quando ele foi para lá levando donativos, e também quando o apóstolo Paulo estava preso também, aquela igreja tinha se associado com o apóstolo Paulo na missão, no trabalho de evangelização, sustentando o apóstolo Paulo naquele trabalho. Eles não podiam ir, mas eles sustentaram o ministério do apóstolo Paulo por onde, e eles fizeram isso, como o apóstolo Paulo mesmo disse, várias vezes, inúmeras vezes, não é apenas uma vez, como uma empolgação, não, mas eles tinham estado ali com o apóstolo Paulo. Pois bem, se passaram aí 10 anos depois que o apóstolo estivera lá, feito aquele trabalho com ele, a igreja que estava muito bem, era uma igreja super alegre, animada, que tinham entendido o evangelho, mas depois daqueles 10 anos, alguns problemas haviam acontecido naquela igreja. O apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer esse levantamento também, que pode ser o problema que a igreja, qualquer igreja pode passar, alguns problemas que a igreja pode passar também, porque nós somos humanos, e a igreja pode sofrer alguns problemas. Por isso que a gente deve sempre, voltar a nossa vista, a nossa atenção para a palavra de Deus. Como eu disse, nós somos de pessoas diferentes, com interesses diferentes, com vidas diferentes. A minha casa, lá onde eu estou, onde eu moro, é de um jeito, na casa dos irmãos é de outro jeito. A educação dos filhos, elas são diferentes em cada lugar, os pensamentos, o modo de viver, o modo de pensar são diferentes. Mas quando a gente vem para a igreja, tudo isso deve ser deixado de lado. Por quê? Porque é a mesma fé, é o mesmo amor, é a mesma esperança que a igreja tem que ter. Devemos deixar essas coisas de lado, os pensamentos, as intenções do coração, as nossas inclinações de lado, para entrarmos no espírito da igreja de Cristo, porque ela é única, ela é una, ela tem que ser unida no seu propósito, porque se ela não estiver assim, ela não progride, ela não avança. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, se um reino estiver dividido, ele não subsiste. Se uma casa não estiver unida, ela não subsiste. Se uma casa simples, se pessoas pensarem diferente ali, ela não avança. Se o marido pensar de um jeito, a mulher pensar de outro, os filhos de outra maneira, e querendo ali, não tem jeito. Tem que haver unidade numa casa para ela progredir, porque senão ela não avança. E assim é na empresa, assim é em qualquer lugar, quando você entra, tem que haver unidade, pelo menos naquele núcleo ali, porque senão ele não subsiste, não avança, ela não continua. E na igreja tem que ser assim. Se um puxar de um lado e puxar do outro, não temos como subsistir. Por isso que na igreja devemos deixar de lado todas as nossas preferências,
todas as nossas inclinações, para entrarmos no espírito do Evangelho, que é uma só. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para que seja um só pensamento. Isso deve suplantar culturas, né? Quando vamos replantar o Evangelho lá, tem que ser o mesmo Evangelho, não diferente. Não devemos aí diluir o Evangelho por causa da cultura. Tem gente missionária que fala assim, não podemos mexer na cultura, porque aquilo lá é deles. Não, se aquilo ofende o Evangelho, a palavra do Senhor tem que ser corrigido. Assim como tem que ser corrigido na minha vida, na vida de qualquer pessoa. É lógico que coisas culturais é uma coisa, mas quando aquilo lá ofende o Evangelho, não devemos fazer concessões. A palavra de Deus é a mesma, para mim, para outra pessoa e para qualquer um, porque é a palavra de Deus. Tudo aquilo que vai de encontro, não a encontro, de encontro à palavra de Deus, que ofende, deve ser corrigido em todo qualquer lugar. A igreja tem que ter um padrão de vida, tem que ter um padrão que é único, todos devem se encaixar à palavra de Deus. Ainda que você não entenda muito bem, ainda que você não compreendeu muito bem, você deve se esforçar para entender o espírito do Evangelho que está na palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, as suas cartas, elas são o quê? Universais. Por isso que as cartas, elas são universais. A Bíblia é uma coisa universal, é para qualquer povo, qualquer raça, qualquer língua, qualquer pessoa tem que ter o mesmo Evangelho. E se a cultura daquela pessoa estiver inadequada ao Evangelho, tem que se adaptar à cultura, à palavra do Senhor. Ela não faz exceção para esse ou para aquela pessoa ali. Ela tem que se encaixar, porque a palavra de Deus, ela serve para nós hoje, serve para o índio, serve para qualquer pessoa, porque é a palavra de Deus. Eu me lembro quando estava lá no seminário JMC, estudante ainda novo, né, era presidente do Grêmio, e chegou lá o diretor e falou assim, olha, se você que é presidente do Grêmio, chegou aqui um rapaz que é coreano, não fala quase nada o português. Ele veio aqui estudar com a gente. E você vai acompanhar ele aí. E eu não sabia falar nada de coreano e ele pouco português. A única coisa que eu entendi dele foi Coca-Cola. Quando ele falou Coca-Cola, eu entendi, vamos lá. Então, como eu não sabia assunto nenhum com ele assim, o que eu fiz? Peguei exatamente esse texto aqui, né? O exemplo de Cristo na humilhação, né? Ele pegou a Bíblia dele, eu peguei a minha Bíblia, estava lá ele lendo em coreano, e aí eu fui lendo em português, porque ele queria aprender o português. Então eu fui falando lá tudo aquilo que a Bíblia estava dizendo aqui, e ele lendo lá, e ele entendendo o português através da língua dele. Isso foi incrível, porque era a mesma fé, era a mesma esperança. Eu não precisava inventar nada, porque aquilo que ele já tinha lá com ele, era a mesma minha. Então foi muito agradável. E se eu falasse de outro assunto, culturais, eu não saberia dizer. Mas ali naquela conversa ali, eu pude perceber que como é maravilhoso você saber que aquele lá, mesmo sendo de outro país, de outra cultura, de outros jeito de viver, mas ali era a mesma coisa. Ele, sim, é isso. Aí eu fui lendo lá, ele foi aprendendo inglês, o português, pela palavra de Deus. Eu fui lendo, ele foi lendo também, não entendia nada, mas ele foi lá, entendendo tudo aquilo ali, é isso. E aí foi lendo, tudo batia, porque a fé e a esperança é a mesma. É isso que a igreja tem que vivenciar. Apesar de todas as experiências diferentes, pessoas de culturas diferentes, né? De poder aquisitivo diferente na igreja, tem isso também, né? Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que não têm quase nada, vivendo ali, pessoas de alta cultura, pessoas simples, mas temos que viver o mesmo evangelho, a mesma esperança, independentemente das nossas condições. É esse o esforço do apóstolo Paulo. Era esse o problema que a igreja estava vivendo. Era uma igreja do Senhor, o apóstolo Paulo fala isso. Eram crentes no Senhor, o apóstolo Paulo fala isso. Eles eram de Cristo. Isso está bem claro ali, por causa do trabalho, pela esperança que eles tinham tido lá. Era a mesma esperança, mas aí, depois de algum tempo, surgiram alguns problemas que estavam abalando a fé, que estavam tirando
a paz daquela igreja ali. Como eu disse, era uma igreja missionária, trabalhadora, envolvida até aquele momento ali na palavra de Deus, mas internamente. Porque a igreja, ela sofre ataques fora dela. Nós estamos vendo isso daí constantemente, a igreja sendo atacada, né, pela mídia, pelos homens, né, atacando as escrituras, atacando os bons costumes, né, tudo está sendo questionado hoje. Lá você vê isso no mundo lá, às vezes pessoas até próximas da família, questionando mesmo, por causa do espírito do nosso século, a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, o Senhor. Mas existe também ataques internos da igreja, que se a igreja não estiver atenta, ela pode sofrer muitos prejuízos por causa dos ataques da igreja. Aos Efésios, o apóstolo Paulo chegou e falou assim: quando eu sair daqui, virão lobos vorazes, e dentre vós mesmos surgirão pessoas perniciosas que atacarão a fé cristã. Não fora só da igreja, não havia só os judaizantes vindo lá, mas dentro deles mesmos, produzidos na igreja, homens pervertidos tentando tirar a paz da igreja, trazendo confusão e divisão na igreja, porque essa é a arma do diabo. Qual que é a arma do diabo? Dividir, fracionar, quebrar a igreja, tornar a igreja dividida. Na igreja aos Coríntios, o que estava acontecendo? Um dizia o seguinte: eu sou de Paulo, né? Olha só a divisão, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Pedro. Não, outro dizia, eu sou do Apolo. Apolo é muito inteligente, olha, ele tem vários títulos. E o outro grupo falava assim, eu sou de Cristo. O pior grupo era esse de Cristo, que se achavam os mais espirituais. E aí Paulo chega a chamar a atenção, por acaso Cristo está dividido? Não é para vocês dizerem assim, eu sou de Cristo, como se fossem melhores do que o outro, porque eles se diziam de Cristo Jesus, eram os espirituais na igreja que estavam fazendo maiores estragos ali, porque não viam a unidade, porque não foi Paulo que morreu por nós, né? Paulo não é o nosso Salvador, ele não é o nosso Redentor, nem Pedro, nem Apolo, nenhum dos personagens, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, como nós estamos estudando na escola dominical, nenhum deles é o nosso Salvador. São pessoas usadas por Deus para transmitir o recado, é o trabalho que Deus fez na vida deles, não é a obra desses homens que nos salvam, é o que Deus fez na vida desses homens, que fez na vida do apóstolo Paulo e de todos os outros, é esse o trabalho que Deus faz na nossa vida também. Por isso, a igreja não pode estar dividida, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, olha, porque estavam acusando Jesus Cristo de estar operando aqueles milagres pelo poder de Beelzebu. Falavam, ele faz esses milagres ali pelo poder de Beelzebu. E Jesus responde o seguinte, olha, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está afadado a sumir, a desaparecer. Se Satanás está expulsando Satanás, se o diabo está expulsando o diabo, isso não acontece, então está fracassado. Mas se eu faço a obra pelo Espírito Santo de Deus, então é chegado o reino de Deus entre vocês. Então aquelas obras é para manifestar, e eles estavam tentando dividir as pessoas, dizendo que Jesus estava fazendo obra. Olha só como ele queria dividir, trazendo confusão na igreja. Então, antes desse hino, né, do versículo 5 ao versículo de número 11, que é um tratado cristológico de Jesus, muito maravilhoso, ele fala qual que é o problema, e nós vamos ler novamente aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, ele vai exortar, ele vai agora abrir a ferida, porque ele já tinha dito isso lá no capítulo 1, ele falou assim, olha, vocês têm um problema aí, agradeço pela oferta, por tudo que vocês fizeram por mim, mas eu tenho que tratar disso aqui, porque há divisão entre vocês agora. Depois de 10 anos, o apóstolo Paulo era pastor daquela igreja, ainda havia recebido informação que aquela igreja estava sendo, entrando em tribulação por causa de problemas internos dela, e agora ele vai entrar aqui no problema da igreja. Só em termos de curiosidade, o apóstolo Paulo, como sendo
um homem do seu tempo, né, um homem muito culto, nós sabemos disso, ele usava um método, né, muito conhecido entre os gregos e os filósofos, entre os latinos também, né, os romanos, que era um jeito literário de fazer muito interessante, que exala isso nos escritos do apóstolo Paulo. Quando se escrevia ou quando se fazia oratória naqueles dias lá, eles usavam 3 técnicas, né, para convencer as pessoas daquilo que ele queria dizer, né? Então, quando se fazia um tratado teológico, quando se fazia uma pregação, quando se fazia uma oratória, usava-se 3 métodos, né, que era chamado, bastante conhecido na literatura, e como o apóstolo Paulo era fruto lá dos seus dias, ele usava esses 3 métodos aí. O primeiro método era o patos. Já vou falar o que significa. A palavra grega, que era a primeira coisa era o patos, depois era o ethos, e depois, no final, era o logos. Patos, ethos e logos. O apóstolo Paulo usa sempre isso daqui, né? Que não era dele, era fruto da sua época, como eles tratavam, como eles escreviam, como eles discursavam, né? Então, o patos é quando a pessoa tenta ser agradável, né, para chamar a atenção. O patos é uma coisa assim para ser simpático, para dizer, olha, o que eu vou escrever agora é algo importante para vocês. Então ele começa a se apresentar, a dialogar com eles, né? Por isso que o patos é uma coisa de simpatia, é ganhar a simpatia para ser ouvido em primeiro lugar, é para pescar a pessoa, né? Eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo sempre vai usar esse argumento primeiro. Depois ele vai usar o ethos, daí vem a palavra ética para nós, né? É de ser verdadeiro. A palavra ética significa a pessoa ser verdadeira, sincera. Então, ele depois que ele era simpático às pessoas, ele era, olha, o que eu estou falando aqui, eu sou verdadeiro, não é de um picareta, né? Então, eles tinham a obrigação deles era dizer, por que eu tenho que ouvir você? Por que eu tenho que ouvir você? Você é uma pessoa confiável? Então, a segunda coisa era que ele tinha que ser uma pessoa confiável. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, dá as credenciais dele para dizer, olha, eu tenho autoridade de dizer isso, de sinceridade, eu não estou aqui para enganar ninguém, não. Então, os livros naquela época eram sempre feitos nisso, ele tinha a obrigação de mostrar que era uma pessoa verdadeira, ética, né, que era sincera, que ele estava falando algo ali, não era para enganar ninguém, que era uma coisa de confiar, você podia confiar nos escritos, ou na pregação, ou na oratória daquela pessoa. E a terceira parte dos escritos daqueles dias é a palavra logos, que não é da Bíblia, né? Muitas pessoas acham que logos é da Bíblia, mas não é, era uma coisa já conhecida da sociedade, que foi apropriado pela igreja. Então a gente acha que a palavra logos é que nem a palavra evangelho, né? Muitas pessoas acham que a palavra evangelho vem do cristianismo, não vem nada, isso daí já era muito usado, difundido. O que a Bíblia faz é se apropriar desses termos já conhecidos lá e dar um novo significado, verdadeira luz de Deus, da revelação de Deus. Mas muitos desses conceitos já são conhecidos. Então, para chegar no último ponto, que é o logos, era para chegar ao seguinte, olha, ele foi simpático, ele foi verdadeiro, e agora, por que você deve ouvir essa pessoa? Por que você deve andar nesse sentido? E a palavra logos é a pessoa que vai argumentar logicamente, por isso a palavra logos, né, de lógica, daí vem a lógica, para aquelas pessoas abraçar aquilo lá e viver aquilo ali. Então, logos era muito importante, era a parte mais importante da Bíblia, ou dos escritos que estavam lá. São os argumentos lógicos pelos quais aquela pessoa deveria ouvir, aprender e andar naqueles ensinos. Era o ensino propriamente dito. Até então era uma introdução. Então as pessoas tinham que ouvir. Ele era um apóstolo Paulo, ele estava sendo sincero, ele veio da parte de Deus, ele é alguém confiável, agora vem as exortações, vem aquilo pelo qual ele deveria escrever. Então aqui ele começa a dizer, se há, pois, aqui vem os exórdios, né, que é conhecido também, vem o exórdio, se há, pois, alguma exortação, daí vem a palavra exortar, que é nos corrigir. Então a igreja, ela precisa de correção,
Todos nós precisamos ser corrigidos nos nossos pensamentos. Você não pode andar sozinho, por isso que a palavra de Deus é assim, não se estribe no próprio pensamento, nos vossos próprios caminhos. Não se estribe nisso daí, porque há caminhos para o homem que parecem bons, mas são caminhos de morte. Todos nós precisamos de exortação na vida, de correção dos nossos pensamentos. Por isso que há caminhos que parecem bons, mas no final dele são caminhos de morte. Então a palavra de Deus, o que ela é? Ela vem corrigir os nossos passos, porque andamos por esse mundo, porque pensamos e acumulamos muito pensamentos errados, que estão errados à luz da palavra de Deus. Parecem serem bons, parecem ser agradáveis quando você ouve as pessoas do mundo, mas elas muitas vezes não se coadunam com a palavra de Deus. É preciso Deus nos exortar. Por isso que o salmista diz o seguinte, ele diz para si mesmo, né? Persuade-me, ó Deus, e persuadido eu ficarei. Persuade-me, ó Deus. É o trabalho do Espírito Santo de Deus. Ele veio convencer, olha só o trabalho do Espírito Santo. Ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele vem nos convencer, porque nós achamos que não somos tão pecadores assim, que não tem lá um juízo tão grande. Ele vem nos convencer. É só Ele que pode convencer uma pessoa através da palavra de Deus. É só Ele, é a palavra de Deus que vem corrigir os nossos passos. Por isso que o salmista diz assim, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer iluminar você inteiro? É a palavra de Deus. Você quer corrigir o seu caminho, sua vida? Vá na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos corrige. Infelizmente, nos nossos dias, esse é um costume que nós temos, nós vemos muitos crentes aí citando grandes pregadores. Fulano tal disse isso, fulano tal disse aquilo. É muito comum isso daí, né? Ouvir tais famosos pregadores dizer, fulano de tal disse isso, fulano de... Mas quão pouca gente ouve falar assim, assim diz o Senhor. Dificilmente você encontra um cristão dizendo da palavra de Deus. Citam pessoas que não é errado ouvir, é muito bom ouvir tais pessoas, mas quão poucos se debruçam na palavra de Deus e diz, assim diz a palavra de Deus, e na fonte, nas escrituras sagradas, porque são elas que revelam, falam de Jesus diretamente ao nosso coração. Hoje é uma preguiça evangélica indo atrás de pregadores famosos, bons, mas não indo na palavra de Deus. Querem pegar tudo mastigado, tudo prontinho, que falou isso, falou assim, mas não se debruçam na palavra de Deus. Por isso que é uma geração pobre das Escrituras. Não conhece as Escrituras, não meditam nela de dia e de noite. Não vão nela para ver se é assim mesmo. Não são como os bereanos. Eles ouviram o apóstolo Paulo, famoso, perfeito homem na sua teologia. Mas o que eles fizeram? Eles iam nas Escrituras sagradas. São elas que convencem o coração do homem. O apóstolo diz àquela igreja e diz a nós também, se há, pois, alguma exortação em Cristo, algum consolo de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Ele fala assim, se há tudo isso daí, se eu tenho que dizer alguma coisa, é mais ou menos isso que ele está dizendo, se eu tenho que dizer alguma coisa para vocês, pela misericórdia de Deus, complete a minha alegria. Ele fala assim, de modo que penseis a mesma coisa. Porque havia divisões lá. Você vai lá no capítulo 4 de Filipenses, lá tem Evódia e Síntique que não estavam se dando bem. E o apóstolo chega, vamos lá ver capítulo 4, dizendo o seguinte, né? Rogo a Evódia e Síntique, e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilies. Elas estavam precisando até de auxílio, não, havia problemas entre elas, mas elas não conseguiam resolver. Então precisava de alguém, ou pastor, ou um líder da igreja, ajudar aquelas mulheres ali, porque elas não estavam se entendendo. Isso estava trazendo transtorno na igreja. Isso pode acontecer também no nosso meio, de pessoas que não estão se entendendo, ou pessoas que têm preferências. Nós vamos ver daqui a pouco. Complete a minha alegria.
Essa é a carta da alegria. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu quero ouvir coisa diferente de vocês. Ele havia recebido notícia que eles estavam bem, mas havia problemas internos ali. Qualquer igreja pode ter problemas que abalem a saúde espiritual da igreja. Irmãos, a igreja é o lugar mais sadio do mundo para se viver. É o lugar onde Deus coloca ali o seu nome, coloca ali o seu amor, a sua graça. Ele morreu pela sua igreja, pelo carral, pelo ajuntamento, pela assembleia. É ajuntamento. Deus está na nossa vida individualmente. Ele está lá na minha casa, está lá na minha vida, está onde eu estiver. Mas Deus está de um modo especial quando há ajuntamento solene. Deus chamou um povo, uma raça eleita, né? Um agrupamento. Deus está de modo especial quando nós saímos do descanso do nosso lar, nós viemos à igreja, sentamos no banco e adoramos ao Senhor juntos, como igreja, como família. Ele veio, ele atraiu muitos para si mesmo, e Ele está de um modo especial na igreja. Por isso que não devemos abandonar a igreja, ficar na internet, ou falar que nós não precisamos da igreja. Jesus Cristo morreu pela igreja, pelo ajuntamento, pelo povo de Deus unido, né? Como é que ele vai falar lá o salmo lá, que fala assim, quão agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom viver unido, irmão. Como é que uma igreja, uma pessoa que não tem o evangelho, que não tem coisa assim, pode sentir isso? Ou uma pessoa que não sente falta da igreja, pode ler aquele salmo lá, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ele tem que cortar aquilo ali, tem que arrancar aquela página ali. Não é possível, porque Deus está de um modo especial quando o povo se une no mesmo propósito, na adoração, num cântico, na adoração pública diante do Senhor. Ele está falando aqui para a igreja, estava falando a pessoas individuais, mas estava falando aquele ajuntamento que Deus requer de nós, e nós vamos viver por toda a eternidade juntos, não mais separados, para a glória de Deus. Ele fala assim, complete a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então é aquilo que eu falei no início, essas coisas devem permear a nossa vida, não é? Tudo que está aqui, aí nós vamos falar de 3 problemas que estavam acontecendo lá, para que não aconteça na nossa igreja hoje, na nossa vida. Primeiro ele fala assim, olha, complete a minha alegria. Ele estava feliz, o apóstolo Paulo estava muito feliz, porque Deus estava fazendo uma obra ali, mas ele queria ouvir coisas diferentes, que já tinha acontecido naquela igreja no início dela, que eles ao longo do tempo haviam perdido, havia divisão na igreja, havia pessoas ali que estavam se dividindo ali, como nós vamos ver aqui. Primeira coisa aqui, primeiro problema que estava acontecendo lá, nada façais por partidarismo. O problema primeiro daquela igreja ali é que havia partidarismo. O que é isso aí? A palavra mesmo diz aqui, havia partido, a igreja estava quebrada, ela estava rachada, havia partidarismo. Eu sou desse grupo aqui, eu sou daquele outro grupo, eu gosto desse povinho aqui, do outro lá eu não quero nem ouvir falar. Já havia isso lá, porque ele estava denunciando. O apóstolo Paulo não estava aqui, não é, usando a palavra à toa, mas porque ele sabia o que estava acontecendo lá. Havia partidarismo na igreja. Como lá na igreja aos Coríntios, né? Vocês se lembram disso, né? Havia os ricos que começavam o culto antes, faziam uma grande festa antes do culto, né? Uma grande celebração, e depois chamavam os pobres lá para eles fazerem o culto deles lá. Olha só a que ponto aquela igreja tinha se dividido, aos pontos dos ricos fazerem grande festa entre eles e depois deixarem os pobres de lado ali. Aí o apóstolo Paulo chega ali falando, olha, não é a ceia do Senhor que vocês tomam. Primeira coisa, isso não é culto, isso daí não é para Deus, é para vocês, porque onde já se viu isso? O corpo de Cristo fazendo essa separação de poder aquisitivo, os ricos primeiros, e depois quando havia pessoas que chegavam lá não tinha nada, eles faziam tudo primeiro, o grupo deles lá, e de alguma forma isso estava afetando aquela igreja ali, sadia que inicialmente, mas depois fazia isso. Esse é um grande perigo da igreja, temos preferências na igreja não deve haver, não é? Partidos, divisões na igreja. Eu sei que essa é uma tendência nossa, não é? Lá em São Paulo,
nós tínhamos grupos de afinidade. Isso daí não é problema na igreja. Você ter grupos de afinidade que gostam das mesmas coisas, tratam das mesmas coisas, não é problema. Lá em São Paulo a gente fazia o seguinte: pode ter panelinha? Pode. Grupos de afinidade, mas não pode ter tampa. Né? Pode ter panela, mas não pode ter tampa. Porque se você colocar uma tampa ali, ninguém entra, ninguém sai, é só o nosso grupinho aqui, então nós vamos ter problema na igreja. Né? Grupos de afinidade é uma coisa. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Não há problema nisso. O problema é que não pode haver divisão. Um é maior, outro menor, esse grupo é mais santo, aquele ali não é, aquele grupo é desse jeito, outro é do outro, não é? Eu tinha um amigo bastante íntimo lá, que ele falava assim: não, você é muito tradicional, você é um poste, né? Você é um poste, não se mexe, não faz nada disso, brincando comigo lá, né? Uma pessoa muito amável, né? Aí os outros chamavam ele: mas você também é sapatinho de fogo, aí? Você é de outro jeito, de outra maneira. Mas era meu amigo. Mas a gente vivia bem. Ele tinha um jeito, eu tinha outro jeito. Ele tinha algum jeito de tratar e eu tinha outro. Mas isso não era impedimento para nós. Não era algo que nos dividia. Né? Um jeito de ser, o outro jeito de ser. Se eu falasse: não, esse cara aqui é muito pentecostal, o outro ali é muito tradicional. Lá em São Paulo tem muito disso. Divisões entre grupos. Não. Isso não deve afetar a igreja. Um mais avivado, o outro mais conservador. Né? Então nós vemos muito isso em São Paulo, essa coisa lá. Mas no nosso grupo ali isso não havia. A pessoa era mais avivada, podia continuar, tranquilo, na sua expectativa e tudo mais. E aquele que era mais tradicional, não falar assim: você é menos espiritual, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Isso não, só causava divisão. Mas no nosso grupo lá não. Havia pessoas assim, que manifestavam daquele jeito lá, a gente não tratava, e eles também se encaixavam no nosso estilo de ser ali. Não havia impedimento para isso. Não havia apenas comunhão entre nós. Né? Mesmo grupos diferentes, com doutrinas diferentes, com conceitos diferentes, mas nós tínhamos a mesma fé, o mesmo amor, a mesma esperança, ainda que com convicções diferentes. Lá no grupo isso não havia, era muito claro, a gente tinha o mesmo amor e a mesma... Não havia essa divisão, né? Nada façais por partidarismo. É melhor não fazer nada do que fazer alguma coisa pensando no grupo, naquele grupo seleto, de como deve ser aquilo ali. Mas nós devemos amar uma igreja como um todo, com as suas diferenças, com as suas chamadas também de idiosincrasias, que são aquelas inclinações naturais que a gente tem que ter. Cada um tem o seu jeitão, né? A palavra assim, idiosincrasia assim, é o seu jeitão, seu modo de ser. Você não quer ser. É que nem você pedir uma pessoa que é tímida para ela ser introvertida. Querer forçar um negócio dele? Não. Você não pode fazer isso. Você não tem como fazer um negócio desse. Você tem que ser assim. Não precisa ser. Nada façais por partidarismo. Para aquele grupo em específico, o apóstolo Paulo fala. Ou, agora, um outro problema, por vanglória, que é um outro problema também na igreja. Se eu fizer, se for eu que fizer, se o meu grupo fizer, se eu não fizer, não dá certo. Muitas pessoas acreditam em estrelismo na igreja, né? Se o fulano fizer, vai dar certo. Se o fulano... quem vai pregar essa noite? Quem é que vai estar lá na frente? Então eu não vou. Se for fulano, eu vou. Se for o trabalho de fulano, aí eu vou apoiar, eu vou fazer, porque ele é o meu chegado. Então, falando aqui por vanglória, né? Por isso que ele é chamado de vanglória, porque a igreja não deve ter estrelismo na igreja. Não deve ter aquela pessoa ali que fala: se for assim, eu vou fazer. Se não for, quem é que vai estar lá? Primeira coisa, né? Então a igreja fica dividida assim. Ela vai se... Aos poucos, irmãos, essas coisas vão entrando da igreja, parece que não, mas vai minando a igreja. Já estavam fazendo isso lá na igreja, o apóstolo Paulo denuncia. Às vezes você quer ouvir uma palavra só de conforto, não quer ouvir a exortação da palavra de Deus, mas isso pode estar correndo às vezes na minha vida, e eu tenho que corrigir essas coisas na minha vida. Não tendo partidarismo, mas a igreja ela tem que ser una, no mesmo propósito. Essa a segunda causa,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é o padrão da palavra de Deus. Considerando os outros superiores a si mesmo. Que exercício é esse, irmão? Que humilhação é essa? Você considerar os outros maior. É um exercício que só Deus pode fazer no nosso coração. Ele vai dizer mais: não tenha cada um em vista, esse aqui é o egoísmo na igreja, às vezes nosso. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Na igreja eu estou preocupado comigo, com as minhas coisas, com os meus interesses. Na igreja não deve acontecer isso. A igreja, pelo contrário, ela foi chamada para servir. O apóstolo, olha, Jesus, não aqui, mas lá nos evangelhos, diz assim: eu estou entre vós, eu não vim para ser servido. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de mundo. Ele não veio para ser servido. E mais, ele diz assim: eu estou entre vocês não como aquele que está assentado para ser servido, mas para servir vocês. Vocês vão se assentar aí e eu vou servir vocês. Olha só o exemplo de Cristo Jesus. Ele não veio para ser servido. E a palavra servir ali é a palavra diáconos. Jesus Cristo diz, eu vim para ser um diácono entre vocês. Eu não vim para ser servido, mas eu estou entre vocês como aquele que está aqui para servir, como um empregado. Esse é um termo de uma tradução antiga. Eu vim aqui para servir vocês, para trazer prazer para vocês, alegria de coração. Esse é o sentimento da igreja. É isso que Deus quer transformar a cada um de nós, para servir a cada um, a igreja, como servo do Senhor. É o inverso, não mais os meus interesses ali. A preocupação maior não é quanto a minha vida, mas o interesse agora ele muda. Ele inverte o valor agora. Por isso que é uma obra do Evangelho na vida. Esses irmãos são características de um verdadeiro crente, da transformação que Deus faz na vida de um cristão. Ele deixa de se preocupar consigo mesmo, das suas necessidades, para começar a servir a igreja. Foi assim que a igreja cristã começou. Eles começaram a ver quais eram as necessidades das pessoas ao em volta, não mais os seus interesses. E quando havia alguém passando por alguma necessidade, eles iam correndo lá, vendiam os seus bens e, vendendo os seus bens, socorriam as necessidades daqueles que estavam ali, porque era o espírito do Evangelho. Ele é bem diferente. Ele não procura o seu próprio interesse. Por isso que lá no Shema, lá dos judeus, é o seguinte: amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Então, olha só, Deus em primeiro lugar, depois nós devemos olhar para os lados, como a nós mesmos. Como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria de que as pessoas olhassem para você? É assim que você deve viver. Esta é a obra do Evangelho na vida cristã. E eles estavam deturpando. Já havia ali partidarismo na igreja. Já havia ali pessoas procurando os seus próprios interesses da sua vida e não procurando o interesse das pessoas. Então, a pessoa falava assim: não, é como hoje, né? Eu sou a igreja do Senhor. Eu sou a pessoa mais importante, porque se eu não cuidar primeiro de mim, como é que eu vou cuidar? É isso que eu ouço constantemente as pessoas dizerem, né? Cuida de você em primeiro lugar, depois comece a cuidar dos outros. Se você não cuidar de você mesmo, você nunca vai cuidar dos outros. Só que isso daí nunca chega. A pessoa nunca chega ao ponto de olhar para os outros, porque vai sempre olhar para si mesmo. Se nós olharmos assim, nós nunca vamos olhar para a igreja, para aqueles que estão necessitados, orar com os que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Esta é a verdadeira igreja do Senhor, que às vezes nossos dias estão perdendo força, união na igreja. Às vezes nós viemos na igreja apenas para adorar a Deus e só.
Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: olha, pastor, eu vou lá na igreja, cultuo a Deus e vou embora. Meu interesse é só esse. A pessoa não quer mais comunhão. Às vezes porque sofreu muitas coisas na vida, foi decepcionados, elas não querem mais. Meu negócio lá é cultuar a Deus. Mas isso não está certo. Isso é meia verdade. E meia verdade é uma mentira inteira. Porque Deus não nos chamou apenas para adorar a Ele. Ele nos chamou para estar orando com os outros. Com eles e por eles. Procurando os necessitados, aquelas pessoas afligidas. Esse é o papel da igreja. Por isso que o apóstolo fala assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Nós éramos assim, procurávamos nossos próprios interesses. Cada um se desviava procurando seus próprios interesses. Mas na igreja é diferente. A natureza é diferente. A pessoa começa a mudar de pensamento. Ela quer servir ao Senhor. Como é que eu faço para servir na obra de Deus? Como é que eu faço para ser útil na obra de Deus? Não procurando apenas olhar para as minhas necessidades, nos meus próprios problemas, mas olhar e orar por aquelas pessoas que estão realmente precisando na igreja. Essa é a verdadeira comunhão que nós estamos perdendo muito nos nossos dias. Por isso que a única solução, agora vem a solução, não vou falar dela porque o pastor Alex já falou. Qual que é a solução para tudo isso? Para todos esses problemas, para todas essas mazelas que nós vivemos nos nossos dias? É olhar para Cristo. Paulo não tinha um outro remédio para a igreja, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, a não ser lá do versículo 1 ao versículo 11. Olhar para Cristo, que Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele deixou de lado tudo aquilo que Ele tinha. Se tornou um servo humilde, nascendo numa manjedoura, nascendo entre pecadores e fazendo uma obra maravilhosa para servir a igreja, para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio apenas nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais na vida. Não é somente isso, mas Ele veio também dar a sua vida em resgate de muitos, para transformar pessoas iguais a Ele. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte para a sua igreja, e é lição para mim e para vocês: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Basta ao discípulo. Basta. Você está sendo discípulo de Cristo? Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. É isso o desejo de cada cristão. Fazer como Cristo fez. Abandonou temporariamente a sua glória, a sua majestade, veio, se humilhou, se transformando em criatura. Ele é o Criador, mas Ele se fez criatura, assumindo a forma de servo, se humilhando ao mais baixo grau, se submetendo à lei de Deus, para nos resgatar do nosso fútil procedimento, da nossa vã vida, para nos resgatar e nos transformar à sua imagem e semelhança. Irmãos, Jesus não vem apenas livrar você do inferno, do fogo do inferno. Muitas pessoas pensam isso. Jesus Cristo veio nos livrar do fogo do inferno. Não, Ele veio fazer mais do que isso. Ele veio nos transformar à sua imagem e à sua semelhança. Ele veio nos transformar à sua imagem e à sua semelhança, trabalhando no nosso coração para sermos semelhantes a Ele. E quando chegarmos lá, seremos co-herdeiros com Cristo Jesus, parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Esse trabalho que Ele faz continuamente na minha vida, apontando o pecado, o erro. Por isso que o apóstolo Paulo fala que, olha, essa igreja aí, se ela não se corrigir, ela vai entrar nos maus caminhos. Com partidarismo, com preferências na igreja, não devemos fazer isso, mas devemos olhar para os outros como sendo superiores a nós mesmos. Só a obra de Cristo pode fazer isso no coração humano. Você não pode produzir isso na sua vida. Não é um autoexame, não é você se autodeclarar, não é uma autoajuda.
Hoje está em voga esse negócio de autoajuda, né? Você se ajudar, não é isso. É a obra de Cristo fazendo isso em você, transformando. Por isso que um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia diz o seguinte: o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Ele vai andando, ele vai examinando. Como é importante a pessoa vir num domingo, ela ouve uma coisa na igreja, fica pensando lá durante a semana, depois vem de novo no outro domingo, pensa outra coisa, e aquilo lá, sem ela saber, né, ela vai sendo transformada à imagem e semelhança de Cristo. O próprio Cristo diz o seguinte: é como uma planta, como quando alguém joga uma semente, ela vai crescendo, não sabe como, ela vai crescendo, produzindo. Ele não sabe como, mas ela cresce ali, vai vendo crescendo dentro dela. Por isso que é importante a gente ouvir sempre a palavra de Deus, que vai transformando, vai nos convencendo. Não é o pregador que convence ninguém, mas esse é um trabalho do Espírito Santo dele. Ele que vai convencer o homem dos seus erros, do seu pecado, daquilo que está fazendo de errado. Quando há um alto exagero para nós mesmos, nós estamos glorificando a nós mesmos. Mas não é isso que Deus fez. A obra de Cristo não é essa, não é autoexaltação, mas é a comunhão dos santos, uns se preocupando com os outros. Veja na igreja primitiva como isso ocorreu muito bem, não é? Eles se reuniam, partiam o pão de casa em casa, compartilhavam as suas coisas, as suas necessidades, e levavam tudo aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que houvesse ali uma unidade, uma família verdadeira, que se preocupa realmente. Essa é a verdadeira família, a família da fé. Se nós não fizermos isso na igreja, nós não podemos fazer isso no mundo. Se dentro de casa você não consegue fazer isso, imagine fazer isso fora. Se aos domésticos, se ao dentro de casa, a gente não começa a se exercitar nisso, como é que a gente vai fazer isso lá fora? Lloyd Jones, que foi um grande pregador, a gente estava comentando aí com o pastor Joe, ele usava um termo bastante interessante. Esse é o colégio de Deus, esse é o ginásio de Deus, é onde Deus prepara a sua igreja, é onde Ele exorta, onde Ele corrige, é onde nós podemos exercitar o nosso cristianismo dentro da casa do Senhor. Porque se nós fizermos isso para os de fora, não fizermos isso por dentro, somos os piores dos piores, porque é aqui. Não procura os seus próprios interesses. Pelo contrário, Ele quer repartir mais e mais, para transformar, é o seu corpo. Cristo é o cabeça, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a união, nós chamamos isso em teologia de união mística do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos os membros do mesmo corpo. Não é diferente, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Do mesmo modo como Ele morreu, nós vamos morrer. Do mesmo modo como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Do mesmo modo como Ele foi glorificado, nós também seremos glorificados por causa da morte de Cristo. O exemplo da morte de Cristo é o nosso próprio exemplo. Se você vai morrer em Cristo, porque Ele morreu. Você vai ressuscitar em Cristo, porque Ele ressuscitou. Você vai ser glorificado, porque Ele foi glorificado também. Tudo está no corpo de Cristo, na obra vicária do corpo de Cristo. É lá que nós vamos ter que ser inseridos. Aliás, a palavra de Deus é assim que nós estamos sendo feito uma nova criatura. Lá no original é uma nova criação. Do mesmo modo como foi feito lá, uns 6 dias a criação do mundo, Deus está fazendo uma nova criação em nós, que demora a nossa vida inteira. É uma nova obra no nosso coração, dia após dia. Movido pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, pelo exercício da comunhão, da oração, da comunhão dos santos, é um dos canais de bênção da igreja. É quando a igreja está junta, unida, no mesmo propósito, você recebe bênçãos espirituais dali. É um canal de bênção. Você sabia que quando você está quietinho ali, hoje, ouvindo a palavra de Deus, esse é um canal de bênção espiritual na sua vida. Não negligencie isso. É muito importante, é o melhor momento da semana. Aliás, nós trocamos o sábado pelo primeiro dia por causa disso. Cristo ressuscitou naquele dia e
todos os domingos aparecia ali com eles, porque era uma nova criação. Não é mais aquela velha criação, é a nova criação em Cristo Jesus. É o novo nascer do corpo e da obra de Cristo Jesus. É a obra dele e vai sendo transformada. O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo, que não é nada mais, nada menos do que a obra de Cristo na nossa vida. Ele era assim. Ele não tinha grupos, ele não pensou em si mesmo em primeiro lugar. Cristo não pensou no seu bem-estar em primeiro lugar. Pelo contrário, ele diz assim, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Olha só, no momento de angústia, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele mesmo se esvaziou, sendo o nosso maior exemplo, para que, como diz a palavra do Senhor, para que despojando do velho homem, nos revistamos do novo homem, da nova mulher, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É por isso que depois ele vai apontar para Cristo, falando daquele hino maravilhoso. Ele falou assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não existe exemplo maior, não existe algo que você possa olhar que seja maior do que o exemplo de Cristo para nós, do qual nós devemos amar, conhecer melhor a sua história e aquilo que ele exige de cada um de nós. Se você é salvo em Cristo Jesus, já está feito, é uma obra, é um ato. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo longo, às vezes dolorido, até chegar aquele dia final na sua vida. Mas se você não tiver esse processo de santificação na sua vida, não se iluda. Se ele não estiver vivo na sua vida, não se iluda falando que você é um salvo em Cristo Jesus, se não há esse processo. Se não há esse processo, é porque você não foi uma pessoa salva. Porque uma pessoa salva em Cristo Jesus, que é um ponto, que é um ato de Deus na sua vida, é uma justificação, é um ponto ali, é um ato único, mas que continua. Se você não tem essa continuação na sua vida, é porque o início não é verdadeiro também. Só tem salvação quem tem santificação. Por isso que lá em Hebreus eu falo assim, sem santificação, ninguém, sem santificação, ninguém vai ser salvo. Não adianta se iludir, porque a santificação, ela é um processo. Por isso que ele está falando aqui da santificação, do processo que Deus vai fazer na nossa vida. E nós precisamos disso, ser transformados à imagem e semelhança de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e transformar a nossa vida e ver isso na nossa vida. Perceba isso na sua vida. Analise. Por isso que é uma exortação. Cada um olhando para si mesmo, olhando para o seu modo de viver. Ah, transformação. Hoje eu estou melhor do que ontem. Eu tenho interesse nisso. É verdadeiro na minha vida, não é ilusão. É sincero. Eu procuro isso. É um desejo. Eu acredito mais em você do que qualquer pessoa que fala assim, ah, pastor, eu estou lá, mas não sinto nada. Eu não tenho interesse nessas coisas. Eu acho só interessante essa questão teológica. Só é exercício mental para mim. Não, se há interesse, essas pessoas vão ter o desejo, a sinceridade de buscar essas verdades da palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que às vezes você quer vir um sermão que te faça bem, que você chegue em casa e fala assim, ah, como eu me senti bem. O pastor lá falou disso, daquilo outro. Isso são coisas boas. São coisas boas na nossa vida que vai nos corrigir os nossos passos, direcionar a nossa vida para aquilo que Deus quer na minha vida. Por isso que a palavra de Deus é assim, examine-se o homem primeiro, depois coma e beba. Examine-se o homem, depois compartilhe das bênçãos, das maravilhas que Deus tem dado para você, do tudo que Ele fez para você, mas antes disso, examine-se o homem a si mesmo. E o remédio para isso, o que você deve fazer? Olhar para Cristo Jesus, é para isso que ele aponta. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo para ser imitador dele. O apóstolo Paulo não está dizendo seja meu imitador, ele está falando assim, olha, faça o que eu faço. Eu imito a Cristo, então me imite nisso. Seja imitador de Cristo. Ele está apontando para Cristo. Ele não está apontando para ele. Ele está falando assim, siga o mesmo exemplo. Eu sigo a Cristo. E vocês também devem fazer o mesmo. Porque Ele é o único Salvador e Redentor da minha alma.
Nenhum outro homem morreu e fez sacrifício por mim, apenas Cristo Jesus, o meu Senhor, para me transformar dia após dia à sua imagem e semelhança. Que Deus esteja sobre nós durante a semana e acrescente aquilo que não pôde ser falado nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo isso na minha vida e na vida da igreja. Amém.